Uma cozinheira, um violão e uma aposta que o patrão fez com a certeza de quem nunca perdeu nada na vida. Ele riu. Riu alto, na frente de todo mundo, com aquela confiança de quem acha que humilhar alguém mais fraco é entretenimento de festa. Mas o que aconteceu depois, ninguém ali esqueceu. Se você tocar esse violão de verdade, eu dobro o seu salário. Rodrigo gritou isso no meio do salão, com a taça de uísque na mão e um sorriso torto no rosto. O salão inteiro virou. Umas 50 pessoas, talvez mais. Executivos de gravata, esposas bem vestidas, sócios da empresa. Todo mundo olhou para o mesmo lugar. Para Rosa, de avental branco ainda manchado de molho, parada na porta que separava a cozinha do salão. Rosa não se mexeu. Rodrigo deu um passo na direção dela, levantou o violão decorativo que ficava pregado na parede há anos e estendeu o instrumento como se estivesse oferecendo uma piada. Vai lá, Rosa, toca pra gente. Ou será que cozinheira só sabe mexer em panela? Algumas risadas, tímidas no começo, mas risadas. Cida, que estava logo atrás de Rosa com uma travessa na mão, deu um passo para o lado. Devagar, como quem não quer ser incluída no problema. Rosa olhou para o violão. Depois olhou para Rodrigo. Não disse nada. Tá com medo? Ele provocou, mais alto dessa vez, jogando para a plateia. Gente, a Rosa tá com medo. Mais risos, agora mais soltos. Rodrigo chegou perto, perto demais, e enfiou o braço do violão no peito dela, quase empurrando. Segura, só segura. Quero ver se você ao menos sabe o que é isso. Rosa segurou o violão. E nesse momento, alguma coisa no rosto dela mudou. Não foi raiva, não foi vergonha. Foi uma coisa mais funda, mais antiga, que Rodrigo não viu porque não estava prestando atenção nas pessoas. Estava só se exibindo para elas. Ele deu as costas, já comemorando antes de qualquer coisa acontecer. Dobro o salário se tocar. Palavra de dono de empresa. O salão aplaudiu a brincadeira. E Rosa ficou ali, com o violão no colo, olhando para aquele homem que em 2 minutos tinha conseguido fazer 50 pessoas rirem dela. O que é que uma cozinheira poderia fazer com um violão nas mãos, numa festa cheia de gente que mal sabia o seu nome? A madeira do violão tinha um cheiro específico. Cedro velho, verniz desgastado pelo tempo. Rosa reconheceu esse cheiro antes mesmo de perceber o que estava fazendo. E aí, o salão sumiu. Não de verdade. As vozes ainda estavam lá, os risos de Rodrigo, o barulho dos copos. Mas na cabeça de Rosa, tudo isso foi ficando distante, como som debaixo d'água. Ela tinha 15 anos quando tocou num palco pela primeira vez. Era num clube pequeno no interior de Minas, num festival que a prefeitura organizava todo ano em agosto. O palco era de madeira, com uma faixa de plástico amarelada escrita Primeiro Festival Cultural de Ibiá. Rosa subiu com o violão do pai, que era grande demais para ela, e ficou 2 segundos parada olhando para as cadeiras. Sua mãe, Dona Neide, estava na segunda fileira, com um vestido florido que ela só usava em ocasiões especiais. Quando Rosa a viu, deu um sorriso nervoso. Dona Neide bateu palma 2 vezes, como quem diz, vai lá, vai lá. Rosa respirou. Tocou. E quando abriu a boca para cantar, a praça inteira ficou quieta. Não era magia. Era só uma menina de 15 anos cantando uma música de Luiz Gonzaga com a alma inteira. Mas às vezes isso basta. Ela ganhou o festival. Dona Neide chorou tanto que o rímel escorreu tudo. Naquela noite, voltando para casa, a mãe disse uma coisa que Rosa nunca esqueceu. Minha filha, você tem um dom. E dom não é para ser guardado. Foram 4 anos depois que tudo mudou. Dona Neide adoeceu rápido, câncer no pulmão, descoberto tarde, avançado demais. Os remédios eram caros, os dias no hospital eram longos e o dinheiro foi acabando numa velocidade que Rosa não conseguia acompanhar. O violão do pai foi o primeiro a ir. Rosa vendeu por R$300 numa tarde de segunda-feira, sem contar para a mãe. Depois foi o som da sala.
depois algumas joias. Quando Dona Neide morreu, Rosa tinha 22 anos, uma dívida no hospital e nenhum centavo no bolso. Ela pegou o primeiro emprego que apareceu, ajudante de cozinha num restaurante na cidade vizinha. Não tinha experiência, mas aprendia rápido e não reclamava de horário. A música ficou para trás. Não foi uma decisão dramática, foi só a vida empurrando para um lado e ela deixando. O barulho de uma taça batendo na mesa trouxe Rosa de volta. Rodrigo estava do outro lado do salão, gargalhando com um grupo de executivos, já esquecido da própria aposta. Como se ela fosse tão pouca coisa que nem valia a atenção por mais de 2 minutos. Rosa olhou para as próprias mãos, as mesmas mãos que um dia tocaram num palco em Ibiá, na frente de uma praça inteira. O violão ainda estava no seu colo. Rosa ficou parada por mais uns 10 segundos. O violão no colo, o barulho da festa ao redor e aquela sensação estranha de ter algo nas mãos que você pensou que tinha perdido para sempre. Ela levantou devagar, ajeitou o avental com a mão livre e foi na direção de Rodrigo. Não para tocar, para devolver o violão e acabar com aquilo ali. Chegou perto do grupo dele, esperou uma brecha na conversa. Rodrigo nem virou. Rosa esperou mais um pouco. Nada. Ela então falou baixinho, sem querer fazer cena. Seu Rodrigo, com licença, o senhor quer o violão de volta? Ele virou o rosto, olhou para ela como quem olha para uma parede e voltou a falar com os outros. Rosa ficou ali mais uns instantes, com o violão estendido na direção dele. Ninguém do grupo olhou para ela. Ela abaixou o braço, voltou devagar pela lateral do salão, desviando das mesas, e foi até a porta da cozinha, onde Cida ainda estava parada, agora fingindo organizar guardanapos numa bandeja. Cida, o que eu faço com isso aqui? Cida não levantou a cabeça. Larga num canto e some para a cozinha, Rosa. Você não devia ter nem saído. Fui eu que saí, me chamaram. Então entra de novo e não dá mais bola. Rosa olhou para Cida por um segundo. Aquela era a mulher com quem dividia o fogão todo dia, que tomava café com ela às 6 da manhã, que sabia o nome dos filhos dela. E agora estava com os olhos grudados nos guardanapos para não ter que se envolver. Rosa não falou mais nada. Virou e caminhou pelo corredor lateral, com o violão na mão, sem saber direito o que fazer com ele, nem com ela mesma. Lá no fundo, ela sabia o que queria. Queria sentar, afinar aquelas cordas envelhecidas e tocar. Não para Rodrigo, não para ganhar o tal do salário duplo, mas porque tinha um negócio dentro dela que mexeu quando aquele cheiro de cedro bateu no nariz, e agora não queria parar de mexer. Mas querer tocar e ter coragem de tocar são coisas muito diferentes. Rodrigo escolheu exatamente esse momento para lembrar que ela existia. Gente, a Rosa ainda está aí com o meu violão. A voz dele cortou o salão. Rosa parou no meio do corredor. Ele gesticulou para ela se aproximar como quem chama um cachorro. Vem cá, vem cá. A gente estava falando de você. Rosa foi, não porque quis. Foi porque 30 pares de olhos já estavam nela e recuar ia parecer pior. Rodrigo colocou o braço no ombro dela com aquela familiaridade falsa de quem nunca foi seu amigo. Pessoal, essa aqui é a Rosa. 20 anos de empresa, né, Rosa? Cuida da nossa cozinha todo dia. Comida boa, isso ela faz. Ele fez uma pausa. Agora música, isso é outra história. Risinhos espalhados. Eu fiz uma aposta com ela. Dobro o salário se ela tocar. Mas tô vendo que ela tá com friagem. Não tô com friagem nenhuma. Rosa disse isso antes de pensar. Rodrigo virou para ela surpreso. Um sorriso lento abriu no rosto dele. Não? Então toca. Eu só queria devolver o violão e voltar para a cozinha. Devolver? Ele riu. Que devolver o quê? A aposta tá aberta. Ou você toca ou admite que não sabe. Rosa respirou fundo. Não é sobre saber ou não saber. Então sobre o que é? Ela não respondeu, porque a resposta verdadeira era complicada demais e não cabia num salão de festa. Rodrigo pegou o gancho.
Tá vendo? É isso que eu falo. Às vezes a gente oferece oportunidade para as pessoas e elas não sabem nem o que fazer. Ele falou para a plateia, não para ela. Dobro do salário. Ela não quer. Pode acreditar? Um executivo mais velho ao lado dele balançou a cabeça, como quem concorda com tudo que o dono da empresa fala. Seu Rodrigo. Rosa tentou de novo, com a voz mais firme. O senhor está constrangendo uma funcionária na frente dos convidados. O sorriso de Rodrigo não saiu, mas ficou diferente. Constrangendo, ele repetiu a palavra devagar. Rosa, você saiu da cozinha, entrou no salão de festa, está segurando o meu violão há 10 minutos. E quem está constrangendo quem? Ela não tinha resposta para isso, e ele sabia. Volta para a cozinha, Rosa, deixa o violão aqui. Ela deixou o violão na cadeira mais próxima e voltou pelo corredor com o passo firme, mas as mãos tremendo. Rosa empurrou a porta do banheiro de serviço. Aquele banheirinho apertado no fundo do corredor que só os funcionários usavam, e ficou parada na frente do espelho. Respirou. A mulher que olhava de volta para ela tinha 43 anos, cabelo preso de qualquer jeito, avental manchado e uma expressão cansada que não era só do dia, era de anos. Rosa apoiou as mãos na pia e ficou olhando para si mesma por um bom tempo. E aí veio o pensamento que ela não queria ter. E se eu errar? Não era medo de Rodrigo. Era outra coisa. Fazia mais de 20 anos que ela não tocava de verdade. 20 anos. As pontas dos dedos perderam o caroço. A afinação que ela tinha na cabeça podia não bater mais com o que saía pelas cordas. A voz podia ter mudado. Podia ter perdido o alcance. E se ela pegasse aquele violão, sentasse na frente de todo mundo e na hora em que precisasse provar alguma coisa, não saísse nada? A humilhação de antes ia parecer elogio comparada com isso. Rosa fechou os olhos e ouviu, lá no fundo da memória, a voz de Dona Neide. Dom não é para ser guardado. Ela abriu os olhos. A mulher no espelho ainda estava lá, cansada, é claro. Mas era a mesma menina que subiu num palco em Ibiá com um violão grande demais e fez uma praça inteira ficar quieta. Será que ainda era? Essa era a pergunta que doía de verdade, não o que Rodrigo pensava, não o que a Cida falou. O que doía era não saber se ainda existia alguma coisa dentro dela, além do avental e das panelas. Ela ficou mais um minuto ali, pensando nos 20 anos que passou, enterrando uma parte de si mesma que ninguém nunca soube que existia. Então secou as mãos no avental, olhou uma última vez para o espelho e saiu do banheiro. Ela ainda não sabia o que ia fazer, mas sabia que ir embora naquela noite, sem nem tentar, ia doer de um jeito que não passava com o tempo. E ela já tinha dor demais que não passou. Rosa saiu do banheiro e voltou para o corredor. Ainda não tinha decidido nada, mas os pés foram andando na direção do salão antes que a cabeça desse ordem. Quando ela chegou na porta, o que viu foi Rodrigo no centro do salão, com o violão de volta nas mãos, fazendo uma performance de 2 acordes mal tocados para arrancar risada dos convidados. A plateia estava em volta dele em meia lua, copos na mão, sorrindo. Rodrigo viu Rosa entrar. "Olha quem voltou!" Ele abriu os braços como se fosse uma entrada triunfal. "Pessoal, a Rosa voltou. Será que agora ela vai tocar?" Rosa caminhou devagar até o centro sem pressa. "Eu voltei porque esse violão não é seu para ficar passando de mão em mão." Ela disse isso com calma, olhando direto para ele. Algumas sobrancelhas levantaram. Não era o que esperavam ouvir. Rodrigo pausou por meio segundo. Depois sorriu mais largo. "Não é meu, tá pendurado na parede da minha empresa há 8 anos. Ele virou para o grupo. "É meu ou não é?" "É seu, Rodrigo." Um dos executivos respondeu rindo. "Obrigado." Rodrigo fez uma reverência de brincadeira. Depois olhou para Rosa de cima a baixo, com aquela análise lenta e proposital de quem quer que a outra pessoa se sinta pequena.
Sabe qual é seu problema, Rosa? Você não sabe o lugar onde está. Rosa não respondeu. Você está numa festa de empresa, de gravata, de vestido longo, e você apareceu de avental. Ele apontou para o avental dela, com mancha de molho. Risadas, dessa vez mais soltas, mais confortáveis. A plateia já tinha escolhido o lado. Rosa olhou para o avental. A mancha estava lá, do lado esquerdo, desde o começo da noite. Ela nunca tinha pensado nisso até aquele momento. Foi uma coisa pequena, mas pequenas coisas, na hora errada, machucam do jeito certo. Rodrigo sentiu que tinha acertado o ponto e foi fundo. Ele chamou 2 sócios que estavam perto, Pedro e Fábio, com um gesto de cabeça. Os 2 se aproximaram sorrindo, já no clima. Pedro, você acredita que eu ofereci dobrar o salário dessa moça aqui e ela ficou com medo de tocar um violão? Pedro balançou a cabeça com aquele sorriso de quem acha tudo graça. Dobro do salário? Rodrigo, você é generoso demais. Sou, né? E olha a gratidão. Rodrigo espalhou os braços na direção de Rosa, como se ela fosse uma prova viva de ingratidão. Fábio entrou na brincadeira. Quanto é o salário dela mesmo? Salário de cozinheira. Rodrigo deu de ombros. Dobro ainda seria pouco para comprar um violão decente. Mas é o gesto que conta. As gargalhadas vieram em onda. Não todo mundo riu, mas os que riram, riram alto. E num salão, quem ri alto dita o tom. Rosa ficou parada no centro daquilo tudo. Não correu. Não abaixou a cabeça, mas o espaço ao redor dela foi ficando grande demais, com muita gente e pouco apoio. Cida estava perto da porta da cozinha, olhando para o chão. Rosa respirou fundo e falou: Tá bom, pode me dar o violão. O salão ficou quieto de um jeito diferente. Não era o silêncio de antes, de quem ignora. Era o silêncio de quem presta atenção de verdade. Rodrigo olhou para ela, pela primeira vez naquela noite, com uma expressão que não era puro deboche. Você vai tocar? Vou tocar. Rosa disse isso sem tremor na voz. Rodrigo ficou parado por uns 3 segundos. Depois, estendeu o violão para ela devagar, como se quisesse ver até onde ela ia. Rosa pegou, passou o braço pela alça. Ajeitou a posição com uma naturalidade que veio de algum lugar fundo, muscular, como andar de bicicleta. O corpo lembrava mesmo quando a cabeça tentava esquecer. Ela passou o polegar pelas cordas uma vez. O som saiu torto, desafinado. O violão estava há anos na parede sem ninguém afinar. E aí começaram os risinhos. Baixinhos primeiro. Depois um comentário que ela não ouviu direito, mas que arrancou uma risada maior. Depois outro. Rosa tentou afinar de ouvido, virando as tarraxas devagar. Mas afinar de ouvido num salão barulhento, com 50 pessoas te olhando e esperando você errar, é uma tarefa que exige uma paz que ela não tinha naquele momento. Rodrigo aproveitou a hesitação. Tá vendo? Nem afinar sabe. Ele falou para o grupo, mais alto o suficiente para ela ouvir. E olha a postura, parece que nunca nem encostou num instrumento. Rodrigo, deixa ela tentar. Uma mulher falou lá do fundo, voz discreta, sem convicção. O tipo de defesa que não muda nada. Tô deixando. Ele levantou as mãos em falsa inocência. Pode tocar, Rosa, tô aqui esperando. Rosa parou de mexer nas tarraxas. Olhou para ele. E aí falou uma coisa que saiu do fundo, sem filtro. O senhor nunca precisou provar nada para ninguém porque nunca foi invisível. Então não sabe o que é isso aqui. O salão ficou em silêncio de verdade. Rodrigo piscou. Por uns 5 segundos, aquilo ficou no ar. Rosa podia sentir que tinha atravessado alguma coisa, que a frase tinha pousado num lugar que ele não esperava. Mas Rodrigo tinha passado a vida inteira aprendendo a não deixar esse tipo de coisa ficar no ar. Ele deu um passo na direção dela. A voz saiu mais baixa, mais calculada. Invisível. Ele repetiu a palavra. Rosa, eu sei tudo sobre você. Sei que você veio do interior sem nada. Sei que você perdeu a mãe jovem.
Sei que você trabalhou de madrugada em 3 empregos antes de chegar aqui. Pausa. E sabe por que eu sei isso? Porque eu li seu currículo uma vez e nunca mais precisei pensar em você. O silêncio dessa vez foi diferente. Desconfortável. Pesado. Rodrigo pegou o violão das mãos dela com cuidado, quase gentil, o que era pior do que se tivesse arrancado. Cozinheira é na cozinha, Rosa. Ele pendurou o violão de volta na parede. Virou as costas. E o salão, aos poucos, voltou a funcionar. Conversas retomadas, copos levantados, como se nada tivesse acontecido. Rosa ficou parada no centro do salão por um momento que pareceu longo demais. Ninguém olhou para ela, nem Cida, que tinha visto tudo da porta. Rosa andou devagar até a saída lateral, empurrou a porta e saiu para o corredor de serviço. Sentou no primeiro degrau que encontrou, com as costas na parede fria, e ficou ali, sem chorar, sem falar. Só ela e o peso daquelas palavras. Nunca mais precisei pensar em você. Rosa ficou naquele degrau por um tempo que ela não soube medir. O corredor de serviço era frio, com aquele cheiro de gordura e produto de limpeza que ela conhecia melhor do que o cheiro da própria casa. Lá dentro, a festa continuava. Ela conseguia ouvir a música que alguém tinha colocado para tocar, risos, o barulho de copos, a vida seguindo normal, como se ela não existisse. E a parte mais dolorosa não era o que Rodrigo tinha falado. Era que ele estava certo em uma coisa. Ela tinha passado anos sendo invisível ali dentro. Chegava cedo, saía tarde, nunca reclamava, nunca pedia nada. Tinha construído a própria invisibilidade, tijolo por tijolo, achando que era segurança. Ela abriu a bolsa que tinha deixado no gancho perto da porta e pegou o celular. Não ia ligar para ninguém. Não tinha muito a quem ligar naquele tipo de situação. Ela foi direto na galeria de fotos, rolando para baixo, bem para baixo, até chegar nos arquivos mais antigos. A maioria era foto de receita, de escala de trabalho, de nota fiscal. Mas lá no fundo tinha um vídeo. Ela abriu. A imagem era tremida, gravada num celular antigo com aquela resolução ruim de câmera barata, mas dava para ver. Um palco pequeno, uma faixa amarelada e uma menina com um violão grande demais para o corpo. A voz que saiu do celular era limpa, afinada, cheia de uma coisa que Rosa não sabia nomear, mas reconhecia. Era ela, 17 anos, Festival de Ibiá. E ao lado do palco, em pé, com o vestido florido e o rímel escorrendo, Dona Neide batia a palma com as 2 mãos levantadas. Rosa pausou o vídeo. Ficou olhando para a tela parada por um bom tempo. Depois, olhou para o teto do corredor, inspirou fundo e ficou assim, segurando o ar, segurando alguma coisa que estava tentando subir pela garganta. Ela podia ir embora. Era o mais fácil. Pegar a bolsa, bater o ponto, pedir o ônibus e nunca mais falar naquilo. Amanhã ela estaria de volta às 6 da manhã, de avental, cortando cebola. E a festa de ontem ia virar só mais um episódio que ela engoliu sem mastigar. Ela era boa nisso, em engolir. Mas dessa vez tinha alguma coisa diferente. Talvez fosse o cheiro do violão, talvez fosse o vídeo, talvez fosse Rodrigo pegando aquele instrumento da mão dela com aquela gentileza calculada e falando "cozinheira é na cozinha", como se estivesse colocando um objeto de volta no lugar certo. Rosa se levantou do degrau. Caminhou até o fundo do corredor, onde ficava a área de carga e descarga da empresa. A porta dos fundos estava entreaberta e do lado de fora havia 2 ou 3 carros estacionados. E um senhor de cabelo branco sentado num banco de madeira encostado na parede, afinando um violão. Rosa parou na porta. O senhor levantou os olhos. Tinha uns 70 anos, barba curta, camisa social azul desbotada. Ela o reconhecia de vista, um dos fornecedores que tinha sido convidado para a festa por anos de parceria. Seu Antônio? Ela disse o nome com incerteza. Ele assentiu com a cabeça, sem parar de afinar. Vi tudo lá dentro.
Ele disse isso sem drama, sem pena, só como quem constata um fato. Aquele homem é especialista em diminuir quem não pode responder. Rosa ficou parada na soleira da porta. Eu quase toquei. Ela falou baixinho, mais para si mesma do que para ele. Eu sei. Seu Antônio passou o polegar pelas cordas, e o som que saiu era redondo, afinado, bonito. Sua mãe tocava assim, aquele mesmo jeito de segurar o instrumento antes de começar. Rosa levou um segundo para processar o que ele tinha dito. O senhor conhecia minha mãe? Ele a olhou com uma calma de quem guardou uma coisa por muito tempo, esperando a hora certa de entregar. Conheci Dona Neide num festival em 98. Ele estendeu o violão na direção de Rosa. E ela me contou uma vez que tinha uma filha com um dom que não cabia em cozinha nenhuma. Rosa olhou para o violão estendido na mão dele. A aposta ainda estava aberta lá dentro. A festa ainda estava acontecendo. E Rodrigo ainda estava em pé no centro do salão, sem saber o que estava prestes a entrar pela porta. Ela respirou fundo e pegou o violão. Rosa ficou olhando para o violão nas próprias mãos por uns 3 segundos. A madeira era diferente da do violão de Rodrigo, mais escura, mais gasta. Um instrumento que tinha sido tocado de verdade, não pendurado na parede para decorar. Seu Antônio se levantou do banco devagar, com aquele cuidado de quem tem anos nas articulações, e ficou de pé na porta dos fundos. Sabe quem eu sou de verdade? Ele perguntou. Rosa balançou a cabeça. Sabia que era fornecedor. Alguma coisa de bebidas, achava ela. Fui músico profissional por 40 anos. Toquei em Belo Horizonte, no Rio, em São Paulo. Larguei porque a coluna não aguentou mais. Hoje forneço drinks para evento, mas a música não saiu. Ele tocou o próprio peito com 2 dedos. Fica aqui, não tem como tirar. Rosa ficou quieta. Sua mãe tinha uma voz que parava a gente na rua. Seu Antônio continuou. E você herdou mais do que isso. Eu vi você com aquele violão lá dentro antes de ele tomar. Você lembrou, o corpo lembrou. Faz mais de 20 anos, seu Antônio. 20 anos não apaga dom, apaga prática, são coisas diferentes. Rosa passou o polegar pelas cordas. O som era limpo, afinado. Uma coisa simples que a atravessou do peito até a barriga. Mesmo que eu tocasse, ela disse, Rodrigo não vai dobrar nada. Vai achar uma saída, vai rir, vai diminuir de outro jeito. Provavelmente. Seu Antônio concordou sem hesitar. Mas não é só sobre o violão. Rosa ergueu os olhos para ele. Tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Ele colocou a mão no bolso interno da camisa e tirou o celular. Um aparelho velho, com a tela rachada no canto. Abriu uma foto e estendeu para ela. Reconhece isso? Era um documento. Rosa aproximou os olhos. Era um e-mail interno da empresa, data de 8 meses atrás. Remetente, Rodrigo Almeida. Destinatário, Departamento de Recursos Humanos. Ela leu a primeira linha e a respiração travou. Referente à funcionária Rosa Aparecida da Silva. Não autorizo promoção para supervisora de cozinha. Perfil inadequado para liderança. Manter no cargo atual indefinidamente. Rosa ficou parada. 8 meses atrás, a Cida tinha comentado que ia sair um processo seletivo interno para supervisora de cozinha. Rosa tinha se inscrito, tinha feito a prova, tinha ficado entre as 3 primeiras. E então, a vaga simplesmente sumiu. O RH mandou um e-mail genérico falando que o processo tinha sido cancelado por reestruturação interna. Ela engoliu e não perguntou mais nada. Ele bloqueou. Rosa falou baixinho. Bloqueou. Seu Antônio confirmou. E não foi a primeira vez. Você foi indicada para supervisora há 3 anos também, por uma gerente que saiu da empresa logo depois. Sumiu do sistema. Eu só sei porque Marcelo me mostrou. Marcelo? O contador. Ele trabalha aqui há 15 anos. Viu coisa demais e ficou quieto tempo demais. Seu Antônio pausou.
Mas hoje ele está aqui na festa, e ele trouxe uma cópia desse documento assinada e carimbada. Rosa sentiu alguma coisa virando dentro dela. Não era raiva exatamente, era mais fundo do que raiva. Era o tipo de coisa que acontece quando você entende que não era fraqueza sua. Que o teto que você batia a cabeça não era o teto da sua capacidade. Era uma porta que alguém fechou com chave e ficou do outro lado sorrindo. Por que o Marcelo faria isso? Ela perguntou. Porque Rodrigo cortou o salário dele no ano passado sem aviso, e ele engoliu igual a você. Seu Antônio pegou o celular de volta. Gente que engole junto às vezes decide cuspir junto também. Rosa ficou olhando para o chão por um momento. Depois olhou para o violão nas mãos. Então o plano é entrar lá com o documento? O plano é você entrar lá com o violão. Seu Antônio ergueu um dedo. Primeiro você toca, deixa todo mundo ver quem você é de verdade. E quando o Rodrigo tentar diminuir de novo, aí o Marcelo entra com o documento. Ele vai negar, vai falar que é mentira. Vai tentar. Seu Antônio assentiu. Mas eu gravei ele hoje à noite, aqui no celular. Ele falando que bloqueou promoção sua porque, e eu cito, cozinheira não manda em cozinheiro. Deu para pegar bem. Rosa olhou para o celular velho na mão dele com a tela rachada. Esse celular gravou áudio? Grave bem, inclusive. Ele deu um meio sorriso. 70 anos e ainda aprendo coisa nova. Rosa ficou parada, processando tudo aquilo. O documento, o áudio, o Marcelo lá dentro, seu Antônio do lado de fora com um violão afinado e uma história que ligava ele à mãe dela de um jeito que ela ainda não conseguia entender direito. Por que o senhor está fazendo isso? Ela perguntou. Ele ficou em silêncio por um segundo. Olhou para o céu do lado de fora, que estava escuro com algumas estrelas aparecendo entre as nuvens. Porque eu vi Dona Neide vender o violão para pagar conta de hospital. Ele disse devagar. E eu não fiz nada. Não tinha como, talvez, mas não fiz. Ele olhou para Rosa. Você é a chance que eu tenho de fazer alguma coisa. Rosa sentiu aquilo pousar nela de um jeito que não tinha palavras. Ela abaixou a cabeça. Respirou. Quando levantou o rosto de novo, tinha uma expressão diferente. Não era a Rosa que tinha saído do banheiro de serviço sem saber o que fazer. Era uma outra coisa. Mais velha e mais nova ao mesmo tempo. Então a gente precisa do Marcelo posicionado perto de Rodrigo. Já avisei ele, tá esperando minha mensagem. E o senhor vai ficar onde? Encostado na parede do fundo do lado direito, perto do DJ. Seu Antônio bateu o bolso onde estava o celular. Assim que você terminar de tocar, eu mando mensagem para o Marcelo e fico com o áudio pronto. Rosa assentiu. Passou a alça do violão no ombro. Ajeitou a posição. E foi exatamente nesse momento que a porta dos fundos abriu com força. O assistente de Rodrigo, um rapaz novo de cabelo gel, olhou para ela com uma pressa mal disfarçada. Rosa, o Rodrigo está pedindo para fechar a cozinha e liberar o pessoal. A festa está encerrando. Rosa olhou para ele. A festa encerrou? Estão encerrando agora. Ele quer agradecer o pessoal e dispensar todo mundo. Rosa entendeu na hora. Rodrigo devia ter percebido que ela tinha sumido por tempo demais. Estava encurrando a festa para ela não ter espaço de fazer nada. Ela olhou para o seu Antônio. Ele olhou para ela. Se você não entrar agora, ele falou baixinho, não tem segunda chance. O assistente esperava. A porta estava aberta. Lá dentro, Rosa conseguia ouvir a voz de Rodrigo começando o discurso de encerramento, agradecendo os convidados, fazendo graça. Rosa ajeitou o violão no ombro uma última vez. Era agora ou nunca. Rosa entrou pelo corredor de serviço com o passo firme e o violão de seu Antônio no ombro. O assistente veio atrás dela, ainda falando alguma coisa sobre encerramento, sobre fechar a cozinha, sobre Rodrigo precisando liberar o espaço. Rosa não respondia. Caminhava. Seu Antônio entrou pelo lado oposto, pela porta principal. Devagar, como quem volta depois de tomar um ar. Ninguém prestou atenção nele. Era um senhor de cabelo branco num evento cheio de gente.
invisível do jeito que às vezes só os velhos e os pobres conseguem ser. Rosa parou no corredor e mandou uma mensagem rápida para o Marcelo. 3 palavras, 5 minutos. Pronto? A resposta veio em segundos. Um emoji de positivo. Ela respirou. O plano era simples, mas tinha que ser executado na ordem certa. Primeiro, ela entrava no salão. Segundo, pedia licença para o DJ direto, sem passar por Rodrigo, pedindo o microfone por 30 segundos. Terceiro, tocava. Quarto, falava. Quinto, Marcelo entrava com o documento e seu Antônio liberava o áudio. Simples no papel, uma bomba na prática. O assistente finalmente chegou do lado dela no corredor e colocou a mão no braço dela com uma pressão leve, mais um pedido do que uma ordem. Rosa, sério, ele vai ficar bravo se você entrar agora com esse violão. Deixa pra lá, não vale a pena. Ela olhou para a mão dele no braço, depois olhou para ele. Tira a mão. O tom não era agressivo, era apenas definitivo. O rapaz tirou a mão. Rosa empurrou a porta do salão. A primeira coisa que ela viu foi Rodrigo no centro do salão, de costas para ela, com um microfone sem fio na mão, fazendo o discurso de encerramento com aquela fluência de quem está acostumado a ser o centro de qualquer sala. E eu quero agradecer a cada um de vocês por fazer parte dessa trajetória. 15 anos de empresa não se constroem sozinho. Rosa caminhou pela lateral do salão, colada na parede, desviando dos convidados que assistiam o discurso. Seu Antônio já estava posicionado no fundo, encostado na parede do lado direito, o celular no bolso da camisa, botão de gravação já acionado. Marcelo estava 3 metros à direita de Rodrigo. Rosa o reconheceu pelo terno cinza que ele sempre usava. Ele viu ela entrar e assentiu com a cabeça quase imperceptivelmente. Rosa chegou até o DJ, um rapaz jovem com fones pendurados no pescoço, mexendo no notebook. Posso usar o microfone por uns minutos? Ela falou baixo, diretamente no ouvido dele. Ele olhou para ela, depois para o violão, depois de volta para ela. A festa está encerrando. Eu sei. Por isso precisa ser agora. Ele hesitou. Rosa colocou a mão no braço do rapaz, não com pressão, mas com uma urgência que era difícil de ignorar. 2 minutos, só 2 minutos. Ele olhou para o Rodrigo de longe, calculando, depois olhou para Rosa de novo. 2 minutos, ele confirmou baixinho, mas se ele vier reclamar, eu não sei de nada. Combinado. O DJ esperou Rodrigo terminar uma frase num momento de pausa natural e então abaixou discretamente o volume da música ambiente que estava tocando baixinho ao fundo. O salão ficou levemente mais silencioso. Rodrigo percebeu a mudança de som e virou o rosto na direção do DJ, com uma expressão de quem ia perguntar o que estava acontecendo. Foi aí que viu Rosa, de avental, com um violão no ombro, no centro do salão. A expressão dele passou por 3 fases em menos de 2 segundos. Surpresa, irritação e então o sorriso. Aquele sorriso que ela já conhecia, que dizia que ele estava prestes a transformar aquilo em mais uma piada. Olha só, ele falou para o microfone ainda na mão. A nossa cozinheira resolveu aparecer na hora do encerramento com um violão diferente. Algumas cabeças viraram. Os que estavam se despedindo pararam. Rosa! A voz dele ficou mais baixa, mais direta para ela ouvir. Isso aqui está acabando. Não é hora. Eu sei que não é hora. Ela respondeu parada no lugar. Mas a aposta ainda está aberta. Rodrigo olhou para ela por um longo segundo. A aposta prescreveu. Ele deu de ombros, tentando parecer casual. Você demorou, perdeu a janela. Você não colocou tempo, disse dobro do salário se eu tocasse, não disse quando. O salão estava quieto agora. As pessoas que iam saindo tinham parado. Havia curiosidade no ar, aquela curiosidade de quem percebe que alguma coisa real está prestes a acontecer, diferente da performance de antes. Rodrigo abriu a boca. Rosa não esperou. Ela pegou o microfone da mão do DJ, que estava sobre a mesa,
posicionou o violão e falou para o salão inteiro com uma voz que não tremia. Com licença a todos, meu nome é Rosa. Trabalho na cozinha dessa empresa há 12 anos e hoje eu vim cobrar uma aposta. O salão ficou em silêncio completo. Rodrigo ficou parado por uns 3 segundos. Depois soltou uma risada curta, daquelas que são calculadas para parecer espontâneas. Rosa? Ele falou o nome dela com uma paciência exagerada, do tipo que os pais usam com crianças pequenas. A gente está encerrando a festa. As pessoas querem ir para casa. 2 minutos, ela disse. Foi o que você prometeu. Ele olhou para o salão. Tinha umas 40 pessoas ainda ali, todas paradas, todas olhando. Rodrigo percebeu que sair ou mandar ela sair agora ia parecer fraqueza, e Rodrigo não podia parecer fraco na frente dos sócios. Então, fez o que sempre fazia quando não podia recuar. Avançou sorrindo. Tá bem. Ele abriu os braços para o salão, como quem oferece entretenimento de bônus. Pessoal, já que estamos aqui, vamos dar uma chance para Rosa. Ela insistiu tanto que merece pelo menos uns aplausos de incentivo, né? Alguns aplausos educados, o tipo que não anima ninguém. Rodrigo se posicionou do lado, cruzou os braços e fez aquele gesto com a mão de pode começar, com um sorriso no rosto que dizia que ele já sabia como aquilo ia terminar. Pode tocar, Rosa. Tô aqui do lado para testemunhar. Pedro, o sócio, estava a 2 metros com o copo na mão, já com aquele sorriso preparado de quem espera a piada. Fábio estava do outro lado, com o celular levantado para gravar, claramente achando que ia ter um vídeo engraçado para compartilhar. Rodrigo se inclinou levemente para o Pedro e falou num sussurro que dava para ouvir se você estivesse perto. Aposta segura, ela não sabe nem afinar. Pedro sorriu. Rodrigo endireitou, olhou para o salão e completou em voz alta. Quero deixar registrado que essa aposta foi feita de boa fé, como incentivo. Se ela tocar de verdade, eu cumpro. Palavra de dono. Ele fez uma pausa teatral. Mas a gente sabe como isso vai terminar. Mais uns sorridos espalhados. Rodrigo estava no auge. Era o centro do salão, era o dono da noite, era o homem que controlava tudo naquele espaço, incluindo o que era piada e o que era sério. Ele olhou para Rosa uma última vez com aquela expressão de "Pode começar, criança". Rosa olhou para ele, posicionou os dedos nas cordas e tocou. O primeiro acorde saiu limpo, redondo, e preencheu o salão inteiro. Não era um acorde de quem está testando o instrumento. Era o acorde de quem sabe exatamente onde está colocando os dedos. Firme, preciso, com um peso que veio de algum lugar fundo. O sorriso de Rodrigo não sumiu de uma vez. Foi saindo devagar, como maré baixando, sem que ele percebesse. Rosa passou para o segundo acorde. Depois para o terceiro. As mãos se moviam com uma memória que os 20 anos não tinham apagado, só guardado. Como água que fica parada, mas não evapora. Então ela abriu a boca e cantou. Era uma música de Luiz Gonzaga, a mesma do Festival de Ibiá, a mesma que fez Dona Neide chorar com o rímel escorrendo. A voz de Rosa não era perfeita. Tinha uma aspereza que os anos tinham colocado ali, um peso que a menina de 17 anos não tinha. Mas era exatamente isso que a tornava impossível de ignorar. Era a voz de uma mulher que tinha vivido coisas que doem e estava cantando com tudo isso dentro. O salão foi ficando quieto de um jeito diferente de todas as vezes anteriores naquela noite. Fábio abaixou o celular. Pedro abaixou o copo. Rodrigo ficou parado, os braços ainda cruzados, mas o sorriso completamente fora do rosto agora, substituído por uma expressão que ele claramente não sabia que estava fazendo. Rosa tocou por 2 minutos inteiros. Quando terminou, ficou um silêncio de 3 segundos, que pareceu muito mais longo. Então alguém aplaudiu. Uma pessoa só, lá do fundo. Depois mais 2. Depois o salão inteiro abriu numa salva de palmas que Rosa não esperava e que a atravessou de um jeito que ela não conseguiu esconder completamente.
Rodrigo não aplaudiu. Ficou parado no lugar, com uma expressão fechada, calculando. Rosa esperou o aplauso baixar. Então pegou o microfone com a mão direita, manteve o violão no colo e falou com uma calma que ela mesma não sabia de onde estava vindo. Muito obrigada. Faz 20 anos que eu não tocava. Ela pausou. E eu não toquei porque precisei vender meu violão para pagar o enterro da minha mãe. E depois disso, fui trabalhar em cozinha porque era o que apareceu. Não porque era tudo que eu sabia fazer. O salão estava quieto. 12 anos aqui dentro, nunca faltei, nunca cheguei tarde. Fui indicada para supervisora 2 vezes. Rosa respirou. As 2 vezes a vaga sumiu sem explicação. Rodrigo deu um passo à frente. Rosa, esse não é o momento para... 8 meses atrás, eu passei num processo seletivo interno para supervisora de cozinha. Ela continuou sem elevar a voz. Fiquei entre as 3 primeiras. A vaga foi cancelada por, e eu cito, reestruturação interna. Ela olhou direto para Rodrigo. Marcelo deu 2 passos à frente, tirou uma folha do bolso interno do paletó e estendeu para o ar, onde o salão pudesse ver. Esse é um e-mail interno assinado pelo senhor Rodrigo Almeida. Marcelo falou com a voz firme de quem ensaiou isso e ainda assim estava com o coração disparado. Datado de 8 meses atrás. Nele, o senhor instrui o RH a bloquear a promoção da funcionária Rosa Aparecida da Silva com a justificativa de, e eu leio na íntegra, perfil inadequado para a liderança, manter no cargo atual indefinidamente. O salão virou. Rodrigo abriu a boca. Isso é... Ele apontou para o documento. Isso é tirado de contexto. Documento interno de gestão não significa tem mais. A voz de seu Antônio veio do fundo do salão. Ele caminhou devagar até o centro, com o celular na mão estendida. Deu play. A voz de Rodrigo saiu pelo alto-falante do celular velho com a tela rachada, nítida o suficiente para todo mundo ouvir. Cozinheira não manda em cozinheiro, ela fica onde está. Silêncio absoluto. Rodrigo ficou branco. O silêncio durou uns 4 segundos. Depois uma mulher lá do meio do salão, esposa de um dos sócios, falou em voz alta sem querer, como quem pensa em voz alta sem perceber. Meu Deus, foi o suficiente para quebrar a comporta. Os murmúrios vieram todos de uma vez, sobrepostos, aquele barulho de salão que é diferente do barulho de festa. É mais grave, mais sério. O tipo de som que acontece quando pessoas que estavam se divertindo percebem que estavam rindo da coisa errada. Pedro, o sócio que estava ao lado de Rodrigo desde o começo da noite, deu um passo para trás. Não foi um gesto dramático, foi pequeno, quase imperceptível. Mas Rosa viu, Marcelo viu e Rodrigo sentiu. Fábio, que tinha o celular levantado para gravar o que achava que ia ser uma piada, abaixou o aparelho e enfiou no bolso rapidamente, como quem não quer que ninguém lembre que ele estava gravando. Uma funcionária mais jovem, que Rosa nunca tinha visto antes, devia ser do administrativo, estava com a mão na boca. Ao lado dela, outra colega de trabalho fazia aquele gesto de quem aperta o braço de quem está do lado, sem palavras. Seu Antônio ficou parado no centro com o celular ainda na mão, tranquilo. Como quem já sabia que ia chegar nesse momento e não precisava fazer mais nada. Rodrigo virou para o salão com uma expressão que tentava ser de controle, mas estava claramente sendo construída em cima de pânico. Gente, eu quero esclarecer uma coisa. A voz saiu um tom mais alta que o necessário. Decisões de gestão interna são complexas. Existem critérios técnicos que pessoas de fora do processo não têm como avaliar. O senhor falou que cozinheira não manda em cozinheiro. Uma voz masculina interrompeu. Era um homem de uns 50 anos, terno escuro, que Rosa reconheceu vagamente como cliente antigo da empresa. Isso não é critério técnico, é preconceito. Rodrigo apontou o dedo na direção do homem. Com todo o respeito, você não sabe o contexto. O contexto está no áudio. O homem não elevou a voz.
Não precisou. Dois dos executivos que estavam na roda de Rodrigo durante toda a noite olharam e começaram a caminhar na direção da saída discretamente. Não correram, mas foram. Uma das garçonetes terceirizadas, uma moça de uns 20 e poucos anos que Rosa nunca tinha visto antes daquela noite, estava com os olhos marejados. Não era da história de Rosa especificamente. Era o tipo de coisa que quando você ouve, você reconhece, porque já sentiu parecido em algum lugar. Rodrigo virou para Rosa com uma raiva que ele já não estava mais conseguindo esconder atrás do sorriso. Você vai se arrepender disso. Rosa o olhou nos olhos e não respondeu. Não porque não tinha o que dizer, mas porque algumas respostas são mais poderosas quando ficam no silêncio. Rodrigo percebeu que o salão tinha virado contra ele e fez o que pessoas assim fazem quando perdem o controle da narrativa. Tentou construir uma nova na hora. Ele se virou para o Marcelo com o documento ainda na mão. Você. A voz era baixa, cortante. Você acabou de violar sigilo de documento interno de empresa. Isso é demissão por justa causa. Isso é processo. Marcelo não recuou. Segurou o documento firme. Pode ser, ele disse, mas antes do meu processo, vai ter o seu. Porque além desse e-mail, eu tenho 18 meses de registros de irregularidades em folha de pagamento que o senhor assinou pessoalmente. O rosto de Rodrigo mudou. Não foi gradual. Foi de uma vez. Como uma máscara que cai. Que irregularidades? Ele perguntou. E pela primeira vez naquela noite, a voz saiu sem aquela camada de confiança que ele usava como armadura. Horas extras não pagas. Desvio de benefício de vale-refeição e um contrato de prestação de serviço fictício no nome de uma empresa que pertence ao seu cunhado. Marcelo dobrou o documento e enfiou no bolso. Eu já enviei tudo para o departamento jurídico hoje à tarde e para o e-mail do conselho de sócios. Pedro, que ainda estava no salão, abriu o celular. Olhou para a tela. Fechou o celular devagar. Fábio tinha sumido. Rodrigo ficou parado no centro do salão, como quem não sabe mais para qual direção andar. Era um tipo específico de paralisia, o tipo de quando todos os caminhos de saída fecham ao mesmo tempo e você percebe num segundo que o chão que era seu não é mais. Ele olhou para o salão, para as pessoas, para Rosa, e então, num momento que ninguém esperava, abriu a boca. Eu só tentei gerenciar a empresa do jeito que aprendi. Não era um pedido de desculpa. Era menor do que isso. Era uma confissão involuntária de quem, ao tentar se defender, acaba confirmando tudo. O silêncio que se seguiu foi diferente de todos os anteriores da noite. Pedro se aproximou de Rodrigo e falou baixinho no ouvido dele. Rosa não ouviu as palavras, mas viu a expressão. Era a conversa de quem diz: você precisa sair daqui agora. Rodrigo olhou uma última vez para o salão. Não procurou Rosa especificamente, mas os olhos passaram por ela por meio segundo. Ela não desviou. Ele desviou. Saiu pelo corredor lateral com Pedro ao lado, sem se despedir de ninguém, sem o microfone, sem o discurso de encerramento que tinha começado 20 minutos antes com tanta confiança. O salão ficou quieto por um momento. Então, seu Antônio, lá do fundo, começou a aplaudir devagar. Uma palma de cada vez, sem pressa, e o salão foi junto. Rosa ficou de pé no centro com o violão de seu Antônio no colo e deixou aquilo passar por ela. Não levantou os braços, não sorriu largo. Só respirou fundo, fechou os olhos por um segundo e depois abriu. A batalha tinha acabado e ela estava em pé, As palmas foram baixando aos poucos, como chuva que passa. Seu Antônio caminhou até Rosa e ficou de pé do lado dela, sem falar nada por um momento. Era o tipo de silêncio que não precisava ser preenchido. Marcelo se aproximou em seguida, ainda com aquela expressão de quem fez algo irreversível e estava processando o peso disso. Rosa colocou a mão no braço dele. Obrigada.
Foi tudo o que ela disse. Ele assentiu. Tinha olhos de quem também precisava de ar. Rosa passou o violão de volta para seu Antônio com cuidado, como quem devolve algo emprestado que sabe que vale muito. Ele pegou sem cerimônia, só passou a mão na madeira uma vez, como quem confirma que está bem. Sua mãe teria gostado de ver isso. Ele disse baixinho. Rosa não respondeu, mas alguma coisa no rosto dela mudou de um jeito que não tinha palavras. Ela pegou a bolsa no gancho do corredor de serviço, tirou o avental pela cabeça, dobrou e colocou em cima do balcão da cozinha pela última vez. Olhou para o espaço por um segundo. O fogão, as panelas, a pia de inox que ela tinha esfregado mais vezes do que conseguia contar. Não era raiva o que ela sentiu, era só uma clareza tranquila de que aquele ciclo tinha fechado. Saiu pela porta da frente. Pela primeira vez em 12 anos. 3 semanas depois, Rodrigo não era mais sócio majoritário da empresa. Pedro e os outros sócios convocaram uma reunião de emergência 2 dias após a festa. O conselho recebeu os documentos que Marcelo enviou, abriu uma auditoria interna e Rodrigo foi afastado antes que a semana terminasse. Saiu carregando 2 caixas pelo estacionamento sozinho, num dia de chuva fina. Sem discurso, sem plateia. A empresa nomeou Pedro como diretor interino e abriu processo administrativo. A história vazou para a imprensa especializada do setor em menos de uma semana. Não virou escândalo nacional, mas virou o tipo de história que circula em grupos de WhatsApp de executivos com o comentário "Isso acontece mais do que a gente pensa". Rosa soube de tudo isso por Marcelo, que mandou mensagem de texto numa tarde de quinta-feira. Ela estava na varanda do apartamento quando leu, tomando café, sem avental, sem pressa de ir a lugar nenhum. Na semana seguinte recebeu uma ligação de seu Antônio. Ele tinha um amigo que dirigia uma escola de música no centro de Belo Horizonte. Estavam montando um projeto de extensão cultural com aulas gratuitas para adultos e precisavam de alguém para dar aulas de violão 2 vezes por semana. A remuneração era pequena, mas existia. Rosa ficou em silêncio por uns 5 segundos. "Faz 20 anos que não toco de verdade", ela disse. "Fez 20 anos", seu Antônio corrigiu. "Agora faz 3 semanas". Ela aceitou sem precisar de mais tempo para pensar. 2 meses depois, Rosa saía da escola de música numa tarde de quarta-feira quando cruzou com uma menina sentada no degrau da entrada. Devia ter uns 16 anos, com um violão no colo e uma expressão fechada de quem estava prestes a desistir de alguma coisa. Rosa parou. "Tudo bem?" A menina ergueu os olhos. "A professora falou que minha posição está errada, que minha mão esquerda não tem jeito." Rosa ficou olhando para ela por um segundo. Depois, sentou no degrau do lado. "Me mostra." A menina posicionou os dedos nas cordas. Rosa olhou com atenção, ajeitou o polegar dela levemente e falou: "Sua posição não está errada, está diferente. Tem gente que aprende de um jeito, tem gente que aprende de outro. O problema não é a sua mão." A menina olhou para ela com uma expressão de quem não estava acostumada a ouvir isso. "Toca uma coisa para mim", Rosa disse. A menina tocou, travou no meio, corou, parou. De novo. Rosa disse com calma. A menina tocou de novo. Dessa vez chegou até o fim. Rosa assentiu. "Você tem o que precisa", ela falou. "Só não deixa ninguém convencer você do contrário antes que você mesma descubra." A menina não disse nada, mas o violão voltou para o colo dela de um jeito diferente, um pouco menos tenso, um pouco mais dela. Rosa se levantou, pegou a bolsa e foi embora pela calçada. Não olhou para trás. Essa história me arrepia toda vez que penso nela. Não pela virada, não pelo momento em que Rodrigo saiu carregando as caixas no estacionamento, mas pelo que veio antes. Pelos 20 anos que Rosa ficou com um dom enterrado dentro dela porque a vida não deu escolha. E ela achou que não dar escolha era o mesmo que dizer que aquilo tinha acabado. Eu percebi uma coisa assistindo isso. Tem muita gente por aí que enterrou alguma coisa que era sua de verdade.
Não por fraqueza, por necessidade, por sobrevivência. E foi ficando tanto tempo sem aquilo que começou a achar que já não existia mais. Mas existe. Fica guardado, fica esperando, como um violão que ninguém afina, mas que, quando alguém passa o dedo nas cordas do jeito certo, ainda soa. Se essa história te tocou de alguma forma, se você sentiu alguma coisa enquanto assistia, deixa o like agora. Esse gesto simples é o que nos mostra que estamos no caminho certo e que vale a pena continuar trazendo histórias assim para você. Me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo esse vídeo. Sério, eu leio todos os comentários e faço questão de responder com carinho quem tira um tempinho para comentar. Quero muito te conhecer. E se você acredita no poder de histórias como a da Rosa, se inscreve no canal agora e ativa o sininho. Cada inscrição nova é o que me dá força e certeza para continuar. Esse canal está só no começo e você faz parte disso. Não vai embora ainda. Escolhe uma das 2 histórias que eu deixei na tela para você assistir a seguir. Te encontro no próximo vídeo.